Olá, boa noite. Quarta-feira é 19 de dezembro. Eu sou Jorge Guedin e está no ar agora o FURB Notícias. O Brasil é um país que tem uma população muito variada na questão étnica. Somos negros, pardos, mulatos, brancos. Apesar de tanta mistura, infelizmente, ainda hoje convivemos com racismo. Por isso, continuando a nossa série sobre assédio, vamos abordar esse tipo de preconceito ainda muito comum na sociedade. Atualmente, o Brasil possui cerca de 209 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Desse número, pouco mais da metade são de brasileiros que se autodeclararam pretos ou pardos. Apesar de ser maioria, essa população ainda hoje sofre com o racismo no país. É o caso do Marco Antônio, que é advogado em Blumenau e, por ser negro, foi vítima de racismo. No ano passado, mensagens de ódio foram coladas onde ele mora e no local de trabalho. Há mais ou menos um ano atrás, algumas ameaças a mim foram atribuídas a mim, alguns cartazes colaram na porta do meu escritório e na rua, nos postes na rua da onde eu moro, né? E foi um caso meio emblemático, tendo em vista que se tratava de um grupo neonazista ou pseudo-neonazista e tal, atribuindo um tom de ameaça à minha pessoa, né? Dizendo com dizeres pejorativos e com relação ao cunho racial. O caso ainda está sendo investigado. Na época, o crime ganhou repercussão nacional. Quando eles colocam que negro, macumbeiro, que são duas características relacionadas à minha pessoa como cidadão, né, como sujeito negro, tratamos como uma questão racial também, né, não só uma questão política propriamente dita. Segundo o advogado, é preciso fazer muito mais para se combater o racismo no Brasil. Eu diria que do ponto de vista político, nós ainda vivemos num estado racista, né? Não há políticas voltadas para a população negra. O jovem negro ainda é o mais atingido pela violência urbana. De cada 10 jovens, 7 são mortos de forma violenta. Então, se você buscar essas informações e as etnias desses jovens, todos eles negros ou pardos, né? A nossa massa carcerária no Brasil também é predominantemente negra e parda, ou seja, é uma questão estrutural. O racismo no Brasil é estrutural. O racismo no Brasil é institucional. Marco Antônio coordena a Comissão de Igualdade Racial da OAB e participa da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Ele diz que ainda hoje existe o racismo institucional no país. Quando você tem um negro advogado, eu, por exemplo, dentro do fórum, ainda sou olhado de forma ainda com certa surpresa, a ponto de ser barrado por algum segurança para que eu tenha que devolver um crachá de identificação da minha profissão. Então, esse racismo institucional ainda está posto na sociedade, onde o negro tem um determinado espaço na sociedade que naturalmente, né, não seria o de advogado na cabeça de alguns, nessa estrutura racial que eu coloquei para você no início. Então, quando eu coloco que há um racismo institucional, eu ainda tenho que me autoafirmar como advogado. E quando isso acontece, o racismo está posto. Então, o negro de terno, ele não é advogado, ele é segurança. O negro, dentro de determinados locais que naturalmente são espaços de pessoas brancas, quando o negro ocupa, há uma certa surpresa. Essa surpresa nada mais é do que um racismo estrutural. No Brasil, são 2 os crimes raciais tipificados no Código Penal: o racismo e a injúria racial. O racismo é quando você ataca um coletivo, né? Que quando o cartaz foi colado na porta do meu escritório, colocando negro macumbeiro, ele não estava atacando só o Marco Antônio, ele estava atacando uma coletividade,
Porque tem a questão religiosa, tem a questão de ser negro. Então, ele estava atacando não um indivíduo, mas um coletivo de pessoas, né? Ou seja, ele estava cometendo um crime racial, né? O crime de racismo. A injúria racial é que se fosse algo direcionado a mim, não através de cartaz, mas de ofensa direta, de um sujeito para outro. Aí se dá o crime de injúria racial, quando ele usa da questão da cor da pele, por exemplo, para me ofender. Então aí a gente está discutindo o crime de injúria racial. Mas, em ambos os casos, são crimes de racismo. O racismo é um tipo de preconceito associado às raças, etnias ou características físicas. E quem sofre com isso não deve ficar calado. É preciso procurar a delegacia mais próxima e denunciar. No caso de injúria racial, é um crime condicionado, ou seja, você precisa fazer um boletim de ocorrência e querer representar contra o agressor. No caso de racismo, é incondicional, ou seja, o Ministério Público pode apresentar denúncia contra o agressor desse crime, quando ele comete esse crime de racismo. Então, quando o crime de racismo ele é coletivo, como ele é um crime coletivo, ele ofende uma coletividade de pessoas. Então, o Ministério Público ele pode denunciar o agressor, o criminoso nesse caso. No caso de injúria racial, é um crime pessoal, ou seja, a vítima que precisa fazer a representação pelo crime. Mas ambos, o Estado precisa ser provocado, e o Estado é provocado através do boletim de ocorrência. Sobre essa questão do racismo, eu acho que o primeiro ponto é compreender a nossa raiz histórica, né? O Brasil é um país de tradição colonial, onde foi uma das últimas nações do mundo a promover a abolição da escravatura, né? E de certa forma, o racismo sempre foi um tabu na nossa sociedade. Então, para nós brasileiros, é comum perceber que esse estereótipo do racismo e da violência étnico-racial, né, ela não é trabalhada a partir de uma visibilidade. Então, de um tempo para cá, diversos grupos têm se organizado no sentido de promover reflexões sobre a existência do racismo no nosso país, né? Especificamente dentro de um contexto da educação, das relações de trabalho, das relações familiares, no contexto sociocultural. Há 5 anos existe na FURB o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, com o intuito de mostrar para a sociedade a cultura e história dos negros e também discutir a questão racial dentro da universidade. O NEAB, enquanto núcleo de estudo afro-brasileiro aqui na FURB, a importância dele é falar sobre essa constituição do que é ser negro e o que é ser negro no âmbito institucionalizado, né? A instituição de ensino superior, e também falar do que é ser negro aqui em Blumenau. Quais são a construção, de que forma esse negro é percebido e se percebe na cidade. Em Blumenau, em especial, nós somos 12% da população, ou seja, somos minoria na população de Blumenau. Mas tivemos grandes contribuições a dar para a sociedade, tendo em vista que há registros em Blumenau de que escravos ajudaram na colonização de Blumenau. E isso é apagado. Então, o apagamento, como se diz, a invisibilidade que se dá para essa população que participou da colonização de Blumenau também é uma forma racial de se discutir a participação do negro na sociedade. É difícil? É difícil. Eu vivo em Blumenau, né? Sou minoria em Blumenau. Os ataques neonazistas que aconteceram comigo foi em Blumenau. Não significa que a população de Blumenau seja racista, né? Isso tem que se deixar muito claro. Mas, assim como em todo o Brasil, há racismo em Blumenau. Não tem como a gente separar Blumenau do resto do Brasil, né? O que acontece aqui acontece em qualquer parte do Brasil. Acredita-se que é possível mudar este quadro através da educação. Conscientizar a sociedade deve contribuir para um futuro sem discriminação e preconceito. É o que minha mãe sempre dizia, a mãe de todo mundo sempre diz, né? Meu filho, vai estudar para você realmente atingir um nível melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor. O estudo, educação.
Aí se me perguntar de que forma a gente pode mudar esse quadro, através da educação. Existe uma lei hoje, que é a 10.639 de 2003, que obriga, que coloca no currículo, né, escolar a história da África, a história dos afrodescendentes aqui no Brasil, e que não é aplicada nas escolas. Não se estuda a história da África como ela é de verdade. Hoje a gente tem 2 datas específicas que muito mais marginalizam o negro do que apontam as questões históricas de como o negro se comportou ao longo da história no Brasil, de como o negro construiu e ajudou a construir o Brasil. Isso não é levantado nos bancos escolares. E a partir do momento que isso é feito, você literalmente apaga a importância de um povo que hoje é a maioria no Brasil. Somos mais de 54% da população no país, mas ainda somos tratados como minoria, né? Então, do ponto de vista educacional, é a chave para você, através da educação, conseguir combater esse racismo estrutural. Então, se você for me perguntar o que for ser negro, se outras pessoas me perguntarem o que é ser negro em Blumenau, eu vou dizer, é ser resistência o tempo inteiro. É ser barrado na porta de banco, é ser olhado, atravessado na rua, é ver uma mulher loira, é ver uma mulher não negra segurar a bolsa toda vez que eu estou na rua, mesmo sendo professor, mesmo sendo... Então, ser negro é isso, é você resistir o tempo inteiro, né? E ser negro com dread, aí você já entra com outra coisa, né? Ou você é usuário de entorpecente, ou você é malandro, né? Você é qualquer outra coisa, menos ser humano. Muitos colocam que eu sou descendente de escravo. Não, eu não sou descendente de escravo. Na verdade, eu não conheço nem os meus ancestrais, porque isso me foi tolhido ao longo da história. Mas a história mostra que esses negros, ao serem sequestrados para o Brasil, eram negros que detinham tecnologia para a agricultura, detinham tecnologia para a arquitetura, detinham tecnologia específicas para determinadas regiões do Brasil. Ou seja, eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de pessoas, sujeitos que tinham uma vida em outro continente e que, ao serem escravizados, deixaram de ser sujeitos para se tornarem coisas. E isso se tem até hoje na nossa estrutura social no Brasil. Então, como é que a gente pode resolver essa situação? Através da educação. E amanhã, na última reportagem da série, vamos falar sobre o assédio moral. Fique agora com a dica de alemão em parceria com o FURB Idiomas. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Nestor und heute bringe ich euch einige Tipps und Tricks beim Deutschlernen. No momento anterior, eu chamei sua atenção para a importância de se gravar o substantivo com o seu determinado gênero logo nos primeiros passos de aprendizado da língua alemã. Hoje quero mostrar a você algumas técnicas que podem lhe ajudar nessa empreitada. Há diversas dicas para memorizar os gêneros das palavras. A mais clássica é a criação de uma lista pessoal de vocabulário com 3 colunas e cores diferentes. Uma para cada gênero. Esse simples método ajuda a memorizar o gênero do substantivo pela posição em que ele se encontra ou pela cor com a qual foi escrita. Outro método prático e simples é você colar no próprio objeto um bilhetinho com o nome dele. Aqueles que preferem fazer algo mais sistemático podem confeccionar cartões com diversas informações, por exemplo, apresentando o artigo, o substantivo, a sílaba tônica, o plural e quem sabe até a tradução. Se quiser saber mais detalhes de como isso realmente funciona e obter mais dicas, venha para o FURB Idiomas. Wir wünschen euch einen sehr schönen Tag noch, liebe Grüße und bis bald. Você pratica alguma atividade física ao ar livre? No verão devemos redobrar os cuidados com a nossa saúde. Essa é a nossa dica de hoje.
estamos falando sobre dicas de verão. Então vamos continuar falando sobre o que é importante. Bom, as pessoas começam a chegar o verão e começam a tirar um pouco a roupa, ficar com roupas mais leves, mais frescas, mais cavadas, e aí começam a mostrar mais o seu corpo e começam a se preocupar. Puxa, como eu ganhei quilinhos aí durante o inverno. O que eu vou fazer? Então as pessoas começam a ir para academias, começam a querer fazer aquelas correrias de final de semana, tipo, vou correr 3 km, 4 km, vou correr, me exercitar. Só que às vezes as pessoas não estão preparadas fisicamente para isso e podem correr alguns riscos na saúde delas. Por exemplo, as pessoas estão muito obesas, podem fazer lesões se correr em pisos não adequados, por exemplo, lesões de ligamentos, lesões de joelho, lesões de tornozelo, calçados não adequados, que pode causar bolhas, lesões, também pode causar feridinhas entre os dedos. Então é importante a pessoa se cuidar realmente de um casaco adequado, a roupa adequada, e importante, faça uma boa avaliação física, médica, antes de fazer os exames. Veja se seu coraçãozinho está bem, faça exames cardiológicos, principalmente se você tiver mais que 40, 50 anos e tiver algumas não conformidades, como alguma doença como pressão alta, diabetes, colesterol alto, alguma doença tipo a obesidade também, que a gente já comentou, que possa te predispor a algum susto aí durante atividades físicas, às vezes meio exageradas, querendo perder teu peso aí, e que possam te levar a alguma doença mais séria nesse verão. Então, nesse verão, primeiro, cuide-se com a alimentação, o exercício, então, com esse cuidado de você ir ao médico, fazer uma boa avaliação e fazer exercícios com uma boa orientação, às vezes de um fisioterapeuta, às vezes de um personal ou de uma boa academia que possa te orientar como você vai começar o exercício de uma maneira leve, depois pode ir para moderada e então faça uma atividade mais intensa e aí esteja muito bem, bonito, esteticamente lindo aí para o verão mais saudável. Fique ligado na nossa programação. Amanhã à noite tem um plugin. Na sequência, o Literatos TV. E em seguida, a edição especial de fim de ano do Preciso Saber. O FURB Notícias está terminando agora. As reportagens que já foram exibidas estão no YouTube e no Facebook. Amanhã, a gente volta com mais informações para você. Boa noite.